Olá, gente boa! Uma excelente tarde de sábado para você. Hoje, dia 27 de dezembro de 2025, eu peço licença para entrar na sua casa para o nosso balanço geral especial neste sabadão. E como nós estamos nos aproximando da virada do ano, sempre neste período, a gente relembra diversos fatos que foram mostrados durante a nossa programação. Então, hoje, o nosso balanço geral vai fazer uma retrospectiva, mas de forma bem diferente do comum. Nós vamos buscar saber do olhar de quem esteve nos locais onde o fato aconteceu. O que eles conseguiram descobrir? Os assuntos dos bastidores, o que você não viu na TV e nós vamos contar para você agora. Então, o nosso balanço geral especial de retrospectiva está começando a partir de agora, neste sabadão, dia 27. E é um prazer, um privilégio estar aqui na RIC Record e, ao mesmo tempo, sabendo que tem muita família que está do outro lado acompanhando, tem gente visitando também a nossa cidade. Então, fique à vontade, aproveite bastante para saber dos principais assuntos que rolaram em 2025 e foram notícias aqui. Mas para fazer isso, claro que eu não estou sozinho. Eu estou só com uma equipe gigante. Os melhores estão aqui comigo sempre. Aliás, toda a nossa equipe é maravilhosa para levar a informação para você. São os nossos repórteres. Ricardo Moreira, que está aqui. Também a Rafaela Chuinca, Maria Rosseto, Vinícius Machado. Então, a partir de agora, eu convido você a sentar. Senta aí, vai. E eu também vou sentar. Vamos fazer diferente hoje. E eu estou ao lado de duas mulheres lindas, maravilhosas. Estou bem, viu? Então sente, fique à vontade no conforto da sua sala para a gente relembrar diversos assuntos a partir de agora. Mas primeiro, Ricardo, bem-vindo, boa tarde. Ô, Rafa, boa tarde. Obrigado. A gente que está sempre do outro lado da câmera, né? Aliás, da tela, lá fora, na rua, no dia a dia, vim aqui no estúdio. Para mim é um prazer. E também uma sincronia muito bacana que nós tivemos durante esse tempo em que eu estive cobrindo férias no Balanço Geral, fazendo um estilo de reportagem que tem muito a ver comigo, que eu gosto, que é de estar no meio do povo, junto com o povo, aceitando. E aí caiu no nosso colo alguns desafios, né? Que acho que a gente vai mostrar aqui daqui a pouco. Foi muito legal. Rafaela, minha xará, boa tarde, Rafa. Oi, Rafa, boa tarde, pessoal de casa. É uma delícia estar aqui, né? Porque eu normalmente apareço muito rapidinho no Balanço Geral. Aí tá hoje aqui participando, mas assim, foi um ano que eu falo que a nossa praça, assim, a região oeste, esse ano correu aí para as notícias, porque, meu Deus do céu, como faltou foi um perna. Faltou perna, mas a gente deu conta. Mas foi um ano que realmente aconteceu de tudo um pouco, assim, e foram notícias que realmente, como sempre, né, relevantes, mas que a gente conseguiu trazer a notícia, a informação, mas principalmente com o nosso lado humano, que eu acho que isso daqui tem um pouquinho de cada um, que é o que faz a diferença, né? Maria Rosseto, falando em correr, você pulou igual pipoca, literalmente. Nesses dias aí, bastante, muitos assuntos bons e ruins. Exatamente, Bem-vindo. boa tarde a todos que estão aqui. É um privilégio estar ao lado de profissionais que eu admiro tanto e que sempre acompanhei. E hoje, estando aqui ao lado, é muito bom. Para mim, pessoalmente, foi um ano bem desafiador. Estava em Manaus, vim para cá. Mas foi um ano também muito bom profissionalmente e, mais uma vez, muito bom estar com vocês e com vocês de casa. Bom demais. E o Vinícius Machado, que está com a gente, Vinícius também, o nosso vídeo repórter, ele que também controla a câmera, faz tudo. Bem-vindo. A gente dá um jeito, né? Sempre que possível. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos que estão aqui. É um prazer também estar com todos vocês. Lembrando, né, gente, a gente se esforça, entretanto, não estamos sozinhos, né? Sempre tem uma equipe muito grande por trás, dando todo esse suporte. E claro que as notícias, elas só se contam porque a gente trabalha desse jeito, todos em grupo, em sinergia. E é muito bom estar aqui. E, óbvio, vamos lembrar de excelentes histórias desse ano. Exatamente. Um abraço a todos que estão nos bastidores trabalhando para fazer tudo isso virar notícia, estar no ar na casa das pessoas. Mas eu começo mostrando essa imagem aqui, ó. Vamos mostrar? Ó, preste atenção nessa cena. Já que o Ricardo falou que gosta de povo, ó, olha onde o Ricardo se meteu, gente. Isso na primeira semana da minha estreia aqui. Vamos ouvir. Será que
São duas tubulações, aqui ó, tubulação de metal que passa água, né? Dutos de água. Colocaram esses estrados aqui, pallet, tipo pallet, né? Ó, mas ó, olha que perigo, ó. Esse aqui tá podre, ó. Olha isso aqui, tá podre isso aqui. Não pode passar gente aqui, pelo amor de Deus. Meu Deus, gente, não pode. Olha, ó. Se isso aqui cai, olha só a situação disso aqui. É claro, a água aqui não tá tão funda, né? Ó, colocaram as tábuas aqui, tudo segurando aqui nesses dois dutos aqui, né? Olha só, aqui nesse... E ele foi ponto abusado, gente, olha lá, ó. Que Olha o que ele fez. Ó. Olha lá. Olha lá. Não tinha tábua ali. Você não tem medo de passar aqui não, Jorge? Não, isso aqui é de boa, meu. Você é melhor do que dar a volta por lá. Olha a reação do Passa lá, rapaz. duvido. Nós que mora aqui, você acha que é melhor vir por cá ou posso dar a volta lá no Quinto dos Infernos? Não, você é louco, e outra hora que é uma ideia, umas 3 por aí, quem é que vai aguentar? Não tem, é melhor vir por cá do que vir por lá. E a Os mãozinha do caras tiram Ricardo a na ponta e perna vão para fazer se uma ponta equilibrar também, sensacional. Mas, Ricardo, lembra bem desse dia? Foi ao vivo isso, hein, gente? Foi ao vivo. E aí o Vini ainda tinha até perguntado, né, se eu tinha ensaiado para passar ali. Falei, não, a hora que chegou ao vivo, falei, Antônio, vambora, só começa a mostrar aí. E eu fui andando ali, mostrando, tal. Eu falei, bom, se eu cair aqui, vai ser mais uma notícia, né? Porque ali, o que eles fizeram? Como estava construindo a ponte, o pessoal relembrar, né? Ele tinha 2 dutos de água, né? E aí eles colocaram esses tablets ali, esses pedaços de madeira para passar, porque senão eles teriam que andar cerca de 2 quilômetros. Né? Você viu a hora que o rapaz ali fala, não, você tá louco? Já é uma e alguma coisa, e eu vou ter que dar a volta lá, então eles preferem passar por aí. Você vê a reação das pessoas. Né? Exatamente. Não, e o bacana é você ouvir as pessoas naquela de liberdade mesmo. Deixar as pessoas à vontade para comentar sobre isso e a realidade dele. Ele ia ter que dar uma volta muito grande. E interessante sobre esse caso, lá no Sangafunda, é que a gente acompanhou até que a ponte saiu. Demorou, mas saiu e mudou a realidade desses moradores e o tanto que uma ponte pode fazer a diferença e você tira muitas pessoas de uma situação de risco. E eu lembro de gestantes, de mães passando com crianças no colo, uma situação muito delicada e que bom que você, desse seu jeito, com as suas características, deu essa oportunidade para as pessoas falarem. Isso é ótimo, isso é ótimo. Cada repórter tem um estilo próprio, né? Uma forma de contar a história. E isso que é legal. Eu fico observando os meus colegas, tentando aprender com eles, tentando absorver cada traço de cada um, legal. E aí a gente vai tocando o barco. Mas eu gosto muito desse espontâneo, assim, de mostrar a coisa do ao vivo. Também gosto. E de ter essa reação, esse calor do povo, né? Da notícia, porque tudo que a gente faz é por eles e para eles, né? E falando sobre essas características, deixa eu mudar agora de assunto. A gente vai falar sobre uma obra tão desejada, tão sonhada aqui na cidade de Cascavel. Quando eu saí de Cascavel, este problema já existia, já era uma realidade. A gente já percebia a região sul da cidade avançando, crescendo. E, infelizmente, uma grande obra precisava ser feita para resolver este problema. E por isso que eu falo que é um problema histórico. E a nossa Rafaela Chuinca contou assim, ó. Quer ver? Olha só. Vamos mostrar. Estamos falando da ponte do 14 de novembro. Alô, meus amigos do 14 de novembro, Zona Sul. Vocês entenderem muito bem como que vai funcionar a dinâmica, a mudança maior vai ser exatamente aqui onde nós estamos, bem embaixo da rodovia 277. Isso porque quem está vindo da região central e quer ter acesso à região do bairro 14 de novembro, ou então está vindo do bairro 14 de novembro e precisa ir para a área central, vai ter o acesso livre, liberado. A mudança maior vai ser principalmente para quem faz a marginal, ou seja, precisa ter o acesso ao bairro Santa Felicidade, por exemplo, porque aí sim vai ser necessário realizar o looping de quadra. Tudo isso para evitar o conflito de trânsito, até porque os semáforos não vão existir mais por aqui.
Agora, Semáforos, falando do né? 14 de novembro, deixar muito claro, todos aqui fizeram reportagens no 14 de novembro. Quem Até como nunca, não né? tem Estiveram como, por né, lá, Rafa? todos. Porque, como você disse, era uma expectativa muito grande, uma obra que todo mundo aguardava. Eu comentei porque, assim, ao longo dos últimos anos, 4 anos que eu estou aqui na RIC, eu fiz muita matéria de alagamento do pessoal que não conseguia sair, e eu falei ali do semáforo, porque o pessoal lembra, né, do congestionamento que dava, o semáforo que ficava ali e o pessoal que não conseguia transitar. E assim, ali já estava na reta final, né, já para ser entregue. E assim, naqueles últimos dias, mas principalmente quando teve a inauguração, eu falei, nossa, que sensação boa. Porque assim, não é um local que eu utilizo com frequência, né, talvez no meu dia a dia não vai mudar. Mas sabe, de você falar assim, poxa, meu trabalho fez efeito. Todas aquelas matérias, a gente cobrando, mostrando, falando ali de uma realidade de uma população. E daí você vê aquela obra pronta, você fala, aí sim, aí eu fiz o meu papel de jornalista, de ter dado voz para aquelas pessoas que talvez, por muitas vezes, não conseguiam, né, ficar pedindo ali para vereador, para político, e a gente ficar em cima, de realmente levantar a bandeira. E daí quando eu vi aquilo pronto, falei, nossa, senti assim aquele prazer gostoso. Que sim, a gente cobre muitas coisas difíceis. Esse ano, em particular, foi um ano, né, Maria, que tivemos muitas notícias difíceis. Mas, assim, coisa do dia a dia, como o Moreira falou, né, que faz parte de nós como jornalista, de estar ali com a população. E daí, quando você vê uma coisa como essa, sabe, saindo do papel, tendo efeito, ainda as cobranças existem, porque tem ainda problemas, e a gente vem mostrando Tem isso. alguns defeitos Mas, nessa assim, obra. é legal, assim, você se sente... Eu, como profissional, eu me sinto realizada quando eu vejo algo funcionando, de uma matéria que eu fiz, de sendo coisa simples às vezes, não tão grandiosa, nenhuma obra tão cara como essa. Mas, assim, dá aquele gostinho de dever cumprido, que eu acho que é para isso que a gente está aqui, sabe? Isso é muito bom. E falando em histórias difíceis, deixa eu já passar para a nossa Maria Rosseto, que está aqui, que essa menina tão jovem, a Maria Rosseto é a nossa bebezinha aqui no jornalismo, com todo respeito, claro. Mas ela já mostrando uma força, um trabalho, uma característica muito boa, muito forte. E ela virou notícia, né? Deu a notícia no Brasil inteiro em relação ao incêndio que aconteceu em um apartamento, 14º andar, onde uma pessoa, uma advogada, se pendurou do lado de fora para salvar a família. Estamos no corredor do 13º andar. Ó, essa é a imagem, né? Essa é a imagem que chocou a todos. E essa parte que você ouviu a Maria falando era uma parte da reportagem. Mas é essa cena que impactou todo mundo. E a Maria, ela esteve lá acompanhando todo o processo. E uma coisa que eu lembro, Maria, foi quando ao vivo, você no Balanço Geral, você encontrou um funcionário de uma obra que estava do lado ali e que saiu correndo, largou a obra e foi até o prédio para avisar o porteiro, porque as pessoas lá embaixo não percebiam o que estava acontecendo lá em cima, né? Exatamente, Rafael. Foi um trabalho assim muito intenso da equipe. Estava eu enquanto repórter, também o Maicon Peregrino enquanto repórter cinematográfico. E eu lembro que a gente não entendia nada. Nós chegamos e não tínhamos muitas informações, né, em relação ao que estava acontecendo. Só falaram, não, as pessoas estão bem. As pessoas estão bem. Deu um incêndio, mas saiu todo mundo bem. Só que estava aquele clima tenso e ninguém entendia o que estava acontecendo. E aí a gente começou a apuração. E o Maicon corre para lá, eu corro para o outro lado. E cada um complementando o trabalho do outro. E quando nós entendemos a proporção disso tudo, quando caiu a ficha, porque num primeiro momento o repórter não é que ele deixa de ter sentimento, mas ele guarda o sentimento dele para poder noticiar o fato. Então a gente se recolheu, né, Maicon? A gente pegou, deixou de expressar o nosso lado humano para falar o fato. O que era o fato? Um incêndio tinha acontecido, com proporções assim inimagináveis. E aí, quando a gente desacelerou, bateu o desespero. Eu só lembro, assim, de chegar na redação, ver a Renatinha. E a Renatinha me abraçou, eu falei, ai, meu Deus, não consigo falar, assim, porque foi muito, muito difícil para nós, para a comunidade e muito mais para a família, né? Para quem viveu o terror. Exatamente. E você foi uma das primeiras equipes a conseguir chegar neste local aqui, ó. Vamos mostrar, por favor.
estamos no corredor do 13º andar e foi aqui, neste apartamento, que neste momento está interditado com um compensado, que tudo aconteceu. O fogo iniciou por aqui e então começou a tomar proporções inimagináveis no teto e também nos elevadores e até mesmo nas portas dos moradores aqui deste mesmo andar. Os sinais, as marcas do dia 15 de outubro, que vai ficar registrado na memória de muitos. A menina que tinha levado a chave, né, a outra moradora, chegou mais ou menos no mesmo momento e ela destrancou a porta e abriu. Gente, veio o fogo todo assim pra fora. Foi horrível, foi horrível. E esse depoimento, né, Maria, foi importante para a gente entender o porquê que essas pessoas não saíram pela porta da frente, porque a porta estava trancada, estava fechada, então eles estavam presos realmente. E o incêndio acontecendo, e ao mesmo tempo o ato heróico, né, da advogada que continua internada lá em Londrina, uma situação ainda muito delicada nesse processo de recuperação, mas ela foi fundamental para salvar. É delicado, porque quando nós olhamos a imagem está focada ali, então a gente não consegue ter a noção da altura. E lá é muito alto. Nós também conseguimos ter acesso ao apartamento de baixo, em que as pessoas fizeram o resgate da Juliane. E quando nós olhamos assim para a parte de baixo, foi desesperador. Foi muito desesperador, porque ela tirou uma coragem, sabe? O ato de amor dela pela família, de colocar a família dela em primeiro lugar, eu acho que isso vai ficar marcado. Aproveitando para vocês duas, que vocês, as duas, todos falaram também sobre este episódio que aconteceu. A Maria mais, que ela foi a primeira a chegar e ela continua acompanhando essa história, mas como controlar a emoção? Eu estava pensando nisso agora. Como porque... as pessoas têm essa curiosidade. A gente chega em casa, tá? Muita gente me pergunta isso. O que vocês fazem para conseguir... Olha que engraçado, Rafa, que eu estava pensando nisso, porque você falou, a Maria é nossa bebezinha. De fato é, né? Não só aqui na nossa casa, mas no jornalismo. Ela é jovem. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, já são 15 anos que eu trabalho. E até hoje é algo que eu não consigo. Só de eu lembrar, eu me emociono, porque eu acho que assim, a gente, de certo modo, a gente se coloca muito no lugar do outro. E a Maria disse algo que é muito importante. A gente, muitas vezes, na hora, a gente entra tão no automático, na prioridade de dar a informação, que a gente, na hora, se segura. Mas é no momento que a gente chega em casa, que a gente está com as pessoas que a gente gosta, que a gente, às vezes, se desaba, sabe? E as pessoas não têm a noção, porque muita coisa a gente visualiza que vocês de casa não visualizam. Porque a gente é meio que um filtro também, né? Para não passar isso para o outro. E assim, de todas essas imagens, a cena que mais me vem na cabeça foi da Maria e do Maicon no aeroporto. Sim, e eles esperando para ver se ela ia conseguir. Ao vivo no balanço. E eu lembro que eu estava saindo já para vir, que era meu horário de vir para cá, e eu não conseguia. Porque assim, eu estava tanto na expectativa e na torcida, e eu pensei, gente, eu não conheço ela, não conheço a família dela, não conheço ninguém. Só que assim, você acompanhar a dor do outro e se colocar no lugar do outro, eu acho que esse é o mais importante. Então eu falo, Rafa, por mim, já são 15 anos e até hoje eu não consigo controlar. Se tá prova viva aqui. Mas assim, eu me emociono e eu acho que tá tudo bem. Eu acho que a partir do momento que eu não tiver mais essa sensação de não me emocionar, de não me colocar no lugar do outro, eu acho que eu estou fazendo a coisa errada. E falando sobre esse sentimento, eu preciso agora mudar de assunto e falar sobre o tornado em Rio Bonito, Iguaçu. O tornado também, nós tivemos, junto com a nossa direção, a oportunidade de colocar todos lá para cobrir esse fato, acompanhar. Eu fui o primeiro a chegar logo depois do tornado, no dia seguinte, e realmente a gente acaba sendo um filtro. E assim, tudo que a gente viu na TV em relação a isso é muito pequeno. Exato. Do tamanho, da dimensão. Quando eu cheguei lá, a cena... Porque assim, a gente olha, casas estelhadas, casas destruídas, mas naquele primeiro momento que estava eu, inclusive o Maico Peregrino, a gente entrou lá com dificuldade do carro passar. Nosso carro não conseguia chegar em algumas áreas. Existiam carros arrastados
tudo quanto é lado, carros virados, carros destruídos, parecendo que alguma coisa passou ali, acertando todo mundo. Uma cena de guerra muito difícil. E, ao mesmo tempo, o olhar de muitas pessoas pensando, o que eu vou fazer? Eu perdi tudo. E aquelas pessoas que perderam o que não poderia perder, que era alguém da família. Então, momento muito delicado, difícil. Eu queria uma palavrinha rápida de cada um de vocês, por causa do nosso tempo, em relação ao tornado de Rio Bonito do Iguaçu, a cidade que agora está se reerguendo. Tem pouco mais de um mês que isso aconteceu, né? Nós vamos há 2 meses, né, que isso aconteceu. Mas, e aí, Vinícius? Você que esteve lá também, qual foi a sua sensação? Eu estive uma semana depois, fui acompanhando o André Garcia, nosso repórter cinematográfico. E uma coisa que eu acho que é fundamental a gente deixar bem claro, e falei inclusive na transmissão ao vivo, durante os nossos ao vivos, enquanto estávamos lá, o que me surpreendeu mais é que depois de uma semana, depois de muita gente atuando, trabalhando, limpando, atuando na construção, na reconstrução de tudo isso, eu ainda me sentia chocado e me colocava na ideia de o que será que todo mundo que estava lá na hora em que o tornado passou, todo mundo que foi nos dias seguintes, inclusive todos vocês, cada um tem uma experiência diferente. A minha experiência foi o seguinte, eu olhei aquilo e pensei, eu nunca vi uma cena de destruição como aquela. Eu já tinha visto tempestade, eu já tinha visto vendaval, já tinha visto chuva de granizo, já tinha visto incêndio, mas eu nunca imaginei que eu veria uma destruição tamanha como essa, provocada pelo vento, uma tempestade tão poderosa. E da mesma forma, o que mais surpreendeu foi o que ficou a escola. Porque o tornado atingiu o local, porque são 2 escolas, uma estadual e uma municipal, muito próxima uma da outra, e ambas vieram abaixo. E não ginásio, sobrou nada. Um ginásio gigante também. do lado. E na semana seguinte, o terreno todo limpo. Então, o que eu imaginei aquelas crianças que lá estudavam, elas já tinham saído. O que teria acontecido com aquelas crianças naquele momento? E é aquela sensação que me passou na cabeça. Então, e aquela ideia de que a gente vê a imagem, mas a gente só consegue ter noção da dimensão estando perto. Então, e aquilo me assustou muito. Maria, resumidamente, vai. Eu acompanhei o velório das vítimas. Nossa, e verdade. eu confesso para você que tudo que eu queria era tirar a dor daquelas famílias, né? Quando eu conversei com o pai da Júlia, eu lembro que ele falou assim, eu perderia tudo. Eu perderia minha casa, eu perderia meus bens materiais, mas eu só queria de volta minha filha. Isso. E isso acabou comigo, porque eu sabia que não tinha nada o que eu fizesse ou falasse que poderia reverter aquela situação. Então foi muito difícil mesmo. Assim, eu lembro da mãe, nós. né? Eu lembro da mãe que eu encontrei a mãe chorando no segundo dia que eu fui lá, foi numa segunda-feira, e encontrei a mãe chorando num canto, até o nosso cinegrafista que nos avisou. Aí eu fui lá abordar, eu não sabia que era a mãe da Júlia, e ela me contou, eu sou a mãe da Júlia, eu estou aqui neste local porque foi aqui que a minha filha foi encontrada, né, e foi socorrida. Então, difícil. E para você, Rafa? Olha, o dia que eu cheguei, assim, as coisas já estavam um pouco melhores do que quando você chegou, Rafa, mas assim, ao mesmo tempo, você olhava e você tinha a sensação, aonde que está essa cidade? Que tudo... E o que me marcou muito foi uma enfermeira que eu conversei e ela estava atuando desde o dia do ocorrido e no final ela falou para mim assim, eu tô aqui trabalhando como todo mundo, mas a hora que eu sair daqui eu não tenho para onde ir, porque a minha casa também foi destruída. Aí você pensa assim, as pessoas, elas não têm mais nada, porque não é uma questão de um bairro ser afetado, foi uma cidade 90% inteira. da cidade. Então, assim, como o Vini falou, eu nunca na minha vida vi algo, acho que só em filme, e sempre imaginava a questão nos Estados Unidos, que a gente via esses tornados. Então, assim, você vê tão perto da gente uma situação como essa, foi algo marcante. Por isso que eu disse que esse ano foi puxado para nós aqui da região oeste. Ricardo? Foi realmente uma cobertura impactante, né, Rafa? No sábado, você foi para lá, para a cidade, e eu fiquei em Laranjeiras, no hospital, acompanhando aquela movimentação toda. E foi lá que eu tive o primeiro contato com a mãe da Júlia, porque ela falou assim, olha, eu percorri todos os hospitais procurando a minha filha e agora cheguei aqui nesse hospital. Há cerca de 2 horas ela havia recebido a notícia que o corpo da filha estava lá. A filha já tinha falecido. Então foi um baque, foi complicado.
E aí entra essa questão que os colegas disseram, né, da empatia que vocês têm com o seu telespectador e com as pessoas que estavam ali sofrendo. Outra coisa que me marcou muito também foi fazendo a reportagem lá, uma senhora que o telhado foi embora e ela colocou o colchão na sala e estava dormindo no tempo, e o marido no carro. Algo que eu nunca tinha visto realmente, e eu acho que o que vai fazer a diferença, e o que eu percebo aqui na RIC, é não a gente tripudiar em cima dessas desgraças. Os escombros, olha que destruição, olha... Não. O que a gente pode fazer agora? O que a gente pode ajudar? No que a gente pode colaborar, né? Cobrar, né? Cobrar das autoridades, né? ser uma ponte entre essas pessoas que talvez não teriam essa palavra, não teria. E nessa situação, até eu pergunto para Maria, que é quem mais esteve presente, como que foi para você, Maria? Tipo, depois de tudo isso, você tá numa região que até então você não conhecia direito. Contornado. Como que tá sendo, assim, absorver tudo isso? Porque tem a sensação, para quanto profissional, de, nossa, ter matérias indo para o nacional, ter essa visibilidade. Rapidinho, Maria, que o nosso programa está acabando. Mas como que foi o sentimento para Maria, pessoa, ao chegar em casa? O sentimento foi desabar, né? Não tem como a gente não ser impactado diretamente em todos esses casos que a gente registra. Igual eu falei, a gente vai ali, banco profissional, tem a postura, porque esse é o nosso dever e o nosso papel. Mas em casa... Em casa é assim. A gente conta com o apoio da família. Mas, gente, nós não podemos terminar o programa de hoje, desse sábado, triste, tá? A cidade está se reconstruindo e tudo mais. A gente tem que mostrar algo engraçado. Pode ser? Então, dá uma olhada nessa cena aqui, ó, por favor. Olha isso. Presencialmente, ou por telefone, ou por aplicativos de troca de mensagem. O endereço é Rua Duque de Caxias, número 37. Tudo bem aí? Tudo certo? É o vento de Cascavel, né, Vinícius? Ai, eu vi isso chegando. Bom, uma das minhas principais preocupações no dia a dia é tentar, às vezes, talvez trazer um pouco mais de leveza para os nossos assuntos ou não. Mas eu confesso que eu não estava esperando por isso de jeito nenhum. E é um ponto que a gente sabe ali, né? O Teatro Municipal no centro é um local que venta bastante. Aquele dia em específico estava ventando muito e eu fiquei imaginando, cara, se der alguma coisinha, esse equipamento vai para o chão. Isso aconteceu tudo ao vivo. Um pouquinho antes do Rafa chegar aqui para começar a trabalhar conosco, o Romeu estava fazendo a cobertura, apresentando e tudo mais. E o negócio é o teu jogo de cintura voltar e continuar fazendo. Mas é o grande segredo, O grande segredo. Mas agora você coloca tijolo embaixo, o que você faz? Em algumas outras apresentações, inclusive para a gente repercutir isso aí, essa cena mesmo gerou uma reportagem dentro da nossa redação, que a gente falou assim, vamos falar sobre o vento em Cascavel, né? Beleza? Fomos atrás e tudo mais. Fizemos um outro ao vivo para chamar essa matéria. Naquele dia, inclusive, eu tinha colocado até mesmo uma bolsa com uma pedra. Eu fui lá no lago municipal, aí eu peguei uma pedra daquelas assim de paralelepípedo, aquelas lá de explosão de... Eu coloquei ali, tá aqui, pelo menos o vento não vai derrubar esse. Mas enfim, faz parte do jogo. É uma das coisas que a gente tem que lidar, né, pelo fato da função do vídeo repórter. Que, querendo ou não, a gente está cuidando de tudo, né? Tanto do equipamento, quanto da informação, quanto do deslocamento e tudo mais. E às vezes a gente vai se encontrar com coisas assim. E o legal do vídeo repórter, uma coisa que eu sempre falo pro Vini, ele tem feito muito bem, é que ele tem que dar a percepção da pessoa do dia a dia. Então, esses tempos atrás, ele foi para dentro de um ônibus. Então, você está dentro de um ônibus, você pega a percepção de dentro de um ônibus, de quem está chegando, de quem está utilizando. Está dentro do carro, fazendo deslocamento, por exemplo, lá no 14 de novembro, as mudanças que aconteceram, os problemas em relação a esse trajeto, os flagrantes também que a gente acabou fazendo aí, graças a essa imagem. Então, são imagens que nos ajudam a contar a história. Mas agora tem que cuidar com o vento. Com certeza. E acho que o mais interessante também é essa possibilidade de ter uma perspectiva de uma visão, porque às vezes a gente tem um repórter cinematográfico nos filmando, né? Então é a gente sendo filmado. E aí depois disso a gente sai para uma visão de primeira pessoa. Gente, quero agradecer demais vocês, Ricardo, Rafa, Maria, Vinícius. E dizer também para os outros colegas, nós temos outros repórteres que estão com a gente, muito obrigado. E em 2026 estaremos juntos com muitas histórias para contar. Então, feliz ano novo para todos, obrigado pelo carinho.
Grande abraço para você e lembrando que segunda-feira tem mais Balanço Geral para vocês. Beijo grande. Tchau, gente. Pode passar. Eu não vou te interessar que você não fala, mas pode passar. Ou por telefone ou por aplicativos de troca de mensagem. O endereço é Rua Duque de Caxias, número 37.